noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula de PW1, né? Dando início aos nossos, continuidade aos nossos estudos, né? De JavaScript. Pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo acompanhar a matéria. Eu tenho notado que vocês têm se empenhado bastante nessa matéria, né? Tem vários alunos que me procuram, que me mandam mensagem para tirar dúvidas, e a ideia é essa mesmo, pessoal. Não deixem de fazer os exercícios, não deixem de praticar, tá? Sempre que tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem estar mandando mensagem para mim, principalmente aqui pelo Teams, né? Preferencialmente, que sempre que eu tiver um tempinho, eu respondo vocês, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido fazer os desafios que eu passei na semana passada, né? Na semana passada nós falamos sobre os condicionais, né? A gente aprendeu a trabalhar com if, else, else if e switch case, né? E no final da aula, como de costume, eu passei alguns desafios para vocês. Espero que vocês tenham conseguido, tá? Porém, se tiver alguém que não conseguiu fazer os desafios, ou às vezes conseguiu fazer um e não conseguiu fazer o outro, eu vou fazer a correção com vocês rapidamente, tá? Desses desafios, porque às vezes é coisinha boba, né? Coisinha simples que vocês deixaram de fazer e por esse motivo pode não ter funcionado o código, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu resolvi esses desafios e daí, conforme eu for mostrando, vocês podem ir pausando o vídeo e comparando com o que vocês fizeram, né? Pode ser que vocês tenham pensado de uma forma diferente da que eu fiz, né? Mas estando funcionando, né? Tendo compreendido, né? E tendo atendido o que estava sendo pedido no exercício, para mim tá ótimo, ok? Então, vamos lá. O primeiro desafio, pessoal, era o seguinte, ó. Crie uma aplicação que receba a idade do usuário e escreva no documento entrada permitida, caso ele tenha 18 ou mais, se não, escreva entrada proibida, certo? Então, o usuário vai digitar a idade dele. Se a idade dele for 18 ou mais que 18, vai aparecer a mensagem entrada permitida. Se ele tiver menos que 18, né, se ele for menor de idade, vai aparecer a mensagem entrada proibida, certo? Então, vindo aqui para o nosso Notepad, né, como que eu fiz? Esse primeiro exercício é bem tranquilo, gente. Então, vocês precisariam declarar uma variável. No caso aqui, eu declarei a variável, coloquei let idade, certo? E aqui embaixo, a variável idade, ela vai receber o que o usuário digitar. Então, nós colocamos aqui idade, parse int, no caso aqui vai ser parse int, porque idade não tem vírgula, né? Não tem números quebrados, então é só números inteiros. Então, por isso aqui eu usei o parse int. Então, a variável idade vai armazenar o prompt, né? O que a pessoa digitou lá dentro do prompt. Então, digamos que a pessoa digitou, sei lá, 15, 18, 20, ela vai digitar um número inteiro relacionado à sua idade, digitou esse número, vai entrar dentro do nosso if. Então, o if vai verificar se a idade que o usuário digitou for maior ou igual a 18, vai mostrar essa mensagem aqui, tá? Então, a gente colocou o document.write para exibir, né, a mensagem dentro do corpo lá da página e vai aparecer a mensagem entrada permitida, certo? Então, esse if é bem simples. Então, se idade maior ou igual a 18, entrada permitida. Se não, né, então nosso else, então se não, se a pessoa não tiver a idade maior ou igual a 18, vai aparecer a mensagem entrada proibida, ok? Então, pessoal, se alguém não conseguiu fazer esse primeiro desafio, pausa o vídeo ou tira um print dessa tela e depois refaçam de vocês para ver onde que errou. Para quem conseguiu fazer, parabéns, muito bem. Vamos executar isso aqui no navegador. Vamos lá. Então, apareceu a mensagem. Por favor, informe a sua idade. Vou colocar que a minha idade é 15. Vai aparecer entrada proibida, certo? Então,
O meu IF, ele verificou aqui. Ele verificou que a idade digitada é menor que 18. Então, ele jogou essa mensagem aqui, ó, entrada proibida. Vamos testar a segunda condição aqui. Eu vou colocar que a minha idade é 22. Vou dar OK. Olha lá, entrada permitida, certo? Então, esse primeiro desafio era isso que vocês precisavam fazer, tá? Então, o primeiro, acredito que a grande maioria deve ter conseguido fazer, porque estava mais simples. Vamos para o desafio 2. Escreva uma aplicação que solicite 2 notas do aluno e calcule a média. Caso ela seja maior ou igual a 7, ele está aprovado. Caso seja menor que 5, ele está reprovado. Senão, ele está de recuperação. Escreva no documento a média e a situação. Então, diferente do primeiro desafio, o primeiro desafio tinha 2 condições, né? Então, só tinha a condição entrada permitida e entrada proibida. No segundo desafio, nós temos 3 condições. Então, nós temos aprovado, reprovado e recuperação, ok? Então, eu vou mostrar para vocês a resolução do desafio 2. Então, nós temos aqui, ó, foi declarado as variáveis. Então, aqui foi declarada a variável nota 1, nota 2 e média, certo? Depois aqui, eu peguei o valor digitado, né, pelo usuário e armazenei dentro das variáveis. Então, vai aparecer lá a mensagem: por favor, informe sua primeira nota. Então, a pessoa vai digitar a primeira nota, a nota que ela digitou, e fica armazenado na variável nota 1. Daí depois vai aparecer a mensagem: por favor, informe sua segunda nota. O valor que a pessoa digitou na segunda nota vai ficar armazenado na variável nota 2. Depois que eu recebi, né, esses 2 valores, eu vou fazer o cálculo da média. Então, a média aqui vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2, certo? Então, eu só vou somar as 2 notas e dividir por 2. Depois que eu somei as 2 notas, dividi por 2, né? Então, agora eu já tenho o resultado armazenado na variável média, eu vou simplesmente exibir esse valor na tela. Então, vai aparecer documento.write, sua média é, e a média do aluno, certo? Então, aqui eu tô exibindo essa mensagem com o resultado da média na tela. Depois disso, aqui nós temos o if. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, se a média, então se o resultado da média que a gente obteve aqui em cima for maior ou igual a 7, vai aparecer a mensagem: você está aprovado. Então, ele vai analisar. A média maior ou igual a 7, se a resposta for verdadeira, né, se for true, vai aparecer a mensagem: você está aprovado, ok? Depois nós temos aqui um else if, porque nós temos mais 2 condições, né? Se fosse só uma, eu poderia colocar um else para finalizar. Como são 2, eu preciso colocar um else if. Então, aqui, else if. Se a média for menor que 5, vai aparecer a mensagem: você está reprovado. Se não, vai aparecer: você está de recuperação, ok? Então, pessoal, pausem o vídeo, tirem print da tela, tá? Refaçam, tá? Se alguém se perdeu, não conseguiu fazer, refaçam o desafio, tá? Do jeitinho que eu fiz aqui, que com certeza agora vai dar certo. Vamos visualizar isso no navegador. Então, ó, por favor, informe sua primeira nota. Eu vou colocar, sei lá, 8 e 10. Vai aparecer primeiro a média, ó, sua média é 9, e vai aparecer a mensagem: você está aprovado, ok? Vamos testar a segunda condição, eu vou colocar, sei lá, 2. Ah, sua média é 2,5, você está reprovado. E por último, eu vou colocar 5 e sua média é 5,5, você está de recuperação, ok? Então, conseguimos atender aí as 3 condições: aprovado, reprovado e recuperação. Beleza, vamos para o próximo desafio, que é o número 3. Faça uma aplicação que solicite um número, depois outro, então solicite a opção 1 para soma, 2 subtração, 3 multiplicação ou 4 divisão.
após receber os dados, fazer a conta escolhida e escrever o resultado no documento. Então, essa número 3, ela era um pouquinho mais complexa, né? Então, vou mostrar para vocês também como foi resolvido o 3. Então, aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa declarar 3 variáveis, que é a variável num1, num2 e op, certo? Então, dentro da variável num1, ele vai receber o valor que a pessoa digitou. Deixa eu só mudar. Vai ser o float. E aqui também. É feito de uma outra forma, mas aqui no caso é melhor usar o parse. Eu estou usando o parse float, gente, porque aqui a pessoa pode ter digitado números com vírgulas, né? Então, a gente pediu para digitar um valor, então eu poderia usar o parse int se eu quisesse que a pessoa entrasse apenas com números inteiros, mas no caso aqui eu vou usar o parse float para permitir números com casas decimais, ok? Então, aqui eu coloquei o num1, vai receber o valor que a pessoa vai digitar, então vai aparecer a mensagem, por favor, informe o primeiro número. A pessoa vai digitar o primeiro número. Depois vai aparecer a mensagem, por favor, informe o segundo número. A pessoa vai digitar o segundo número, ok? Depois vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Por favor, informe sua opção. Então, vai aparecer aqui, 1 para a soma, 2 para a subtração, 3 para a multiplicação e 4 para divisão, certo? Então, ficou um pouquinho grande aqui essa linha aqui do op, tá? Então, de novo, ó, op, parse float, prompt. Por favor, informe sua opção. Tem aqui um /n, esse /n serve para pular de linha, tá? Para não ficar tudo na mesma linha, senão ficaria estranho. Então, aqui, ó, vai aparecer, por favor, informe sua opção. Pulou de linha, daí na linha de baixo vai aparecer 1, soma, daí depois na próxima linha, /n de novo, ó, próxima linha vai aparecer 2, subtração, próxima linha, 3, multiplicação, próxima linha, 4, divisão, e vai aparecer aquela mensagem digite aqui, ok? Então, o usuário, além dele ter entrado com 2 números, então, digamos que a pessoa digitou, sei lá, 2 e 2, vai aparecer qual a opção que ela quer fazer, se ela quer somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então, digamos que a pessoa digitou o número 1. Daí, aqui, o que a gente fez? A gente está usando o switch case, que eu ensinei vocês na semana passada. Então, tá falando aqui, ó, switch op. Então, o switch, ele vai pegar o valor que ficou armazenado dentro da variável op, tá? Então, caso o usuário digite 1, vai fazer o seguinte, vai mostrar o resultado da soma aqui. Eu posso fazer num1 mais num2, certo? Então, vai aparecer o resultado no número 1 mais o número 2. E vou dar um break aqui para pausar. Caso a pessoa digite 2, eu vou fazer uma subtração. Caso a pessoa digite 3, eu vou fazer uma multiplicação. Caso a pessoa digite 4, eu vou fazer uma divisão. E caso a pessoa não digite nenhum valor, né? Se ela digitar algum valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, vai aparecer a mensagem. Você não escolheu uma opção válida. Então, aqui a gente está usando o default, ok? Vou mostrar isso no navegador, para vocês verem como que ficou. Cadê? Peraí. Deixa eu ver se está certinho. Vou mudar aqui. Tinha esquecido de alguma coisa. Vamos lá. Tá faltando aqui, né? Agora sim, ó. Por favor, informe o primeiro número, 2. Por favor, informe o segundo número, 2.
Apareceu a mensagem: por favor, informe sua opção. Então, se eu digitar 1, ele vai somar. Se eu digitar 2, vai subtrair. Se eu digitar 3, vai multiplicar. Se eu digitar 4, divisão. Vou colocar 1 para somar. Então, apareceu aqui, ó, resultado 4. Então, 2 e 2, 4. Vou testar com outro valor. Vou colocar 2 e 2 de novo. Vou testar agora a subtração. Olha lá, resultado 0. Vou testar agora a multiplicação, certo? E por último, a divisão. Então, tudo isso utilizando o switch case, tá? Aqui, pessoal, eu poderia ter deixado o parse float assim, tá? Eu mudei para ver se eu tinha escrito errado, mas tá certinho, tá? Ele não tinha ido aquela hora, porque eu não tinha fechado... Não tinha fechado aqui o ponto e vírgula no final, tá? Por isso que ele não tinha funcionado, tá? Mas aqui pode ser parse float sim, porque eu posso entrar com números com casas decimais. Vamos testar, ó. Vou colocar 2.5 e 5.1. Soma, certo? Então tá funcionando, ok? Então esse era o desafio número 3. Então, qualquer coisa, pessoal, esse aqui é o código. Deixa eu diminuir um pouquinho. Esse é o código inteiro. Então, qualquer coisa, pausa o vídeo, tira um print da tela e refaz para vocês conseguirem, para quem não conseguiu fazer dessa forma, ok? Ó, aqui também tá faltando uns ponto e vírgula, né, ó. Certinho, beleza? Bom, pessoal, vamos então para o desafio 4. Desafio 4 falava o seguinte: esses desafios eram desafios extras, tá? Então, vocês precisavam entregar para mim obrigatoriamente, né, como atividade da semana, esses 3. E esse daqui era um desafio extra, né, para o pessoalzinho aí que está com um pouco mais de facilidade, que gosta de um desafio, tentar fazer. Então, aqui no desafio 4, falava o seguinte, ó: crie uma aplicação que receba um número, então escreva no documento se ele é par ou ímpar. Exemplo da mensagem na tela: 3 é ímpar, tá? Então, como que a gente sabe se o número é par ou ímpar, pessoal? A gente precisa dividir esse número, tá? Se o resto da divisão for 0, o número é par. Se não, né, se o resto da divisão for 1, por exemplo, ele vai ser ímpar. Então, aqui, ó, nós temos o desafio 4. Deixa eu aumentar o zoom para dar... Então, aqui, ó, eu simplesmente declarei uma variável chamada num. Dentro da variável num, eu estou recebendo o valor que a pessoa vai digitar. Então, aqui, ó, num parse int, digite um número, a pessoa vai digitar o número, certo? E daí aqui vai fazer o seguinte: nós vamos fazer um if. Então, nós vamos fazer num porcento 2. Para que serve esse porcento? Na programação, quando você utiliza o porcento significa módulo. O porcento, ele pega o resto da divisão. Então, deixa eu explicar isso melhor. Eu vou abrir aqui o Paint, para mim dá para me desenhar isso para vocês, para entender melhor. Então, por exemplo, digamos que a pessoa digitou 2. Daí, o que eu faço? Eu faço 2% 2, que nada mais é que 2 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2, aqui eu coloco 1, né? 2 vezes 1 é 2. Aqui o resultado vai ser 0. Então, o resto aqui é 0, certo? Então, pelo resto ser 0, eu sei que 2 é par. E se eu fizesse, por exemplo, 3 dividido por 2? Só dá para fazer por 1, né? Que ia dar 2 aqui. E aqui ia sobrar 1. Então, aqui restando 1, eu sei que 3 é ímpar. Então, aqui o 3 vai ser ímpar. E aqui o 0, né? O 0 não, o 2, né? O resto 0 vai ser par.
ok? Então, na programação é assim que a gente descobre se um número é par ou ímpar. A gente pega esse número, divide por 2. Se o resto da divisão for 0, quer dizer que esse número é par. Se o resto da divisão for ímpar, for 1, quer dizer que esse número é ímpar. Para pegar o resto da divisão, a gente precisa utilizar esse operador aqui, ó, que a gente chama de módulo, que é o porcento, tá? Se você fizer só assim, ó, se você vir aqui e fazer só a barra, ele só vai pegar o número e vai dividir por 2, mas ele não vai conseguir pegar o resto da divisão, ok? Então, a gente faz aqui, ó, num porcento 2 igual a 0. Então, eu tô falando o quê? Se o resto da divisão for igual a 0, então eu vou mostrar a mensagem, o documento é par. Se o resto da divisão for diferente de 0, significa que ele é ímpar, ok? Então, vamos testar. Então, lá, se eu colocar aqui, ó, digite um número, 2. Olha lá, 2 é par. Vamos testar um outro número. Vou colocar o número 83. Olha lá, 83 é ímpar, ok? Então, é assim que a gente descobre se o número é par ou ímpar na programação, ok? Utilizando o operador mod, tá? Que é o porcento, ok? Então, qualquer coisa, pausa, tira um print e testa aí no computador de vocês, ok? Vamos para o último desafio. O último desafio é criar uma aplicação que receba 2 números e escreva qual é maior e qual menor, ou se esses números são iguais, certo? Então, o usuário vai digitar 2 números e o programa vai falar se qual número é maior, qual número é menor, ou se os números digitados são iguais. Então, voltando aqui, ó, desafio 5. Criei 2 variáveis, num 1 e num 2. A variável no 1 vai receber o primeiro número que o usuário digitou. A variável 2 vai receber o segundo número que o usuário digitou. Aqui eu vou fazer um if. Então, eu estou falando aqui, ó. Se o número 1 for maior que o número 2, vai aparecer a mensagem: o número 1 é maior que o número 2. Se o número 2 for maior que o número 1, vai aparecer a mensagem: o número 2 é maior que o número 1. Se não, vai aparecer os 2 números são iguais, ok? Então, ele simplesmente vai comparar os valores digitados, ok? Vamos testar. Olha lá, digite o primeiro número, eu vou colocar 2. Digite o segundo número, eu vou colocar 10. Então, apareceu lá, ó, 10 é maior que 2. Vou testar de outra forma. Eu vou colocar 20 e... Peraí, de novo. E 6. 20 é maior que 6, ok? E vou colocar 2 números iguais agora. Vou colocar 5 e 5. Os números são iguais. Certo, gente? Então, esse é a resolução aí dos desafios que eu passei para vocês, tá? Qualquer dúvida, pessoal, se mesmo com essa explicação vocês não conseguirem fazer alguma parte, pode me procurar, pode mandar mensagem que eu ajudo vocês, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha dado aí para vocês entenderem bem, né, todos os conceitos. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar, podem mandar mensagem. Lembrando que semana que vem vamos ter prova, né? Então, pratiquem, estudem, qualquer dúvida vocês podem me procurar, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo, uma boa noite, um bom descanso a todos e até semana que vem.